também. Para falar um pouquinho sobre alguns desses assuntos, sobre inflação, sobre possível aumento de juros ou não, gostaria de convidar à nossa tela Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital Markets. Seja bem-vinda à nossa programação. Muito obrigado pela participação. Uma ótima sexta-feira para ti. Muito obrigada. É um prazer sempre contar com essa participação aqui no início da manhã. Vamos lá, analisar todos esses vetores. Carla, me ajude. A pergunta que eu tenho aqui é sobre o teu trabalho. Você trabalhou dobrado no começo dessa semana, porque nós tivemos uma mudança fundamental na bandeira tarifária que deu dor de cabeça aí para muitos economistas. Como é que foi essa mudança? Já refez os cálculos da inflação, porque realmente tinha um alívio para este setembro. Acho que eu queria, em primeiro lugar, uma visão geral sobre essas mudanças e o que nós podemos esperar para a inflação, na tua visão, com esse erro de cálculo do ONS. Claro. Bom, ao que parece, os setores regionais eles inserem esses dados em um grande sistema e esse sistema ele define qual será o patamar dessa bandeira tarifária. E houve a inserção errônea de algum desses dados que provocou, né, uma escassez maior na sua capacidade de oferta e, portanto, acionou a bandeira tarifária vermelha patamar 2. Depois, esses dados foram corrigidos e nós retornamos para a bandeira tarifária patamar 1. Né? Essa nova bandeira tarifária, patamar 1, ela traz uma inflação mais elevada, ela deve ser a grande responsável pela maior inflação do mês de setembro, né? O mercado estava esperando algo em torno de 0,15 antes do acionamento dessa bandeira. Depois, esses movimentos foram um pouco estressados com o acionamento da bandeira tarifária patamar 2 e agora eles retornaram para um patamar um pouco mais baixo, mas mesmo assim, a maior parte do que o mercado espera é atribuída a essa mudança da bandeira tarifária. Então, isso deve adicionar cerca de 0,5 pontos percentuais, né, arredondando aqui nesse indicador do mês de setembro. Então, sai do 0,15 aproximadamente para o 0,40, o que é uma pressão inflacionária significativa. Ainda sobre a bandeira tarifária, hoje nós atravessamos um movimento que sazonalmente ele é mais crítico. Então, boa parte do mercado também espera a reversão parcial desses movimentos inflacionários com o retorno para a bandeira tarifária amarela ao final do ano calendário. Isso significa que, uma vez absorvidos esses impactos inflacionários, depois nós teremos provavelmente a contratação de um pequeno impacto deflacionário, o que faz com que o nosso IPCA final não seja tão elevado assim como estimado se nós tivéssemos a manutenção ao longo do tempo dessa bandeira tarifária vermelha até o final do ano calendário ou até mesmo o início de 2025. Perfeitamente. Inclusive, eu queria trazer essa visão um pouco mais geral, porque eu já me acostumei, Carla, a deixar uma tarja pronta todas as segundas-feiras, indicando o mercado revisa a inflação e aí eu deixo em branco para quando o Focus for publicado, eu atualizo apenas o número, porque eu já estou acostumado em ver o mercado revisando para cima as projeções de inflação. E agora nós já estamos bem próximos do teto daquela zona de tolerância da meta. Você acredita que seja uma aproximação crítica para a economia aqui no Brasil? É um problema este enxergado com a inflação ainda? Porque a gente ainda está discutindo se vai precisar de um aumento de juros, a parte do mercado defendendo que sim, outra parte dizendo que não há problemas com a inflação neste momento. De uma profissional que acompanha bastante esses dados, como é que você vê essa aproximação dos dados de perspectivas de inflação ao teto da meta estipulada pelo Banco Central? Claro. Bom, eu acho que para 2024 os vetores já estão dados e existe pouco espaço para mudança, principalmente via política monetária. Acho que no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, Europa, a maturação dessa política monetária costuma ser de aproximadamente 6 meses, 8 meses. Aqui no Brasil, por conta das características da nossa economia, isso é muito maior. Então, a gente tem uma expectativa aí de 1 ano e meio de impactos dessa taxa de juros sobre a economia no seu ápice. Isso significa que aquilo que o Banco Central fizer nesse momento definitivamente não reverbera sobre o ano calendário de 2024. Dito isso, a característica da inflação que permeia a economia nesse momento, ela é mais positiva do que a magnitude da inflação sugere. Isso porque nós tivemos vetores, principalmente climáticos, que impactaram o preço dos alimentos. Isso não pode ser contornado via política monetária. Nós tivemos ainda alguns outros movimentos que são considerados até mesmo positivos, que reverberaram sobre o setor de serviços e sobre o setor de bens industriais, esses sim afetados pela política monetária.
e ainda o reajuste de alguns preços administrados, que definitivamente sofrem pouquíssimos impactos dessa taxa de juros, porque são reajustados majoritariamente via agências regulatórias. Dito isso, a inflação que a gente tem em 2024, ela tem uma característica melhor do que a sua magnitude sugere. Agora, os movimentos que estão contratados para 2025, para 2026, que é justamente o que é considerado horizonte relevante da política monetária, aí esses movimentos eles têm uma característica mais preocupante, né? Acho que o PIB que foi divulgado nessa semana é muito característico disso, mostra um aquecimento da economia doméstica muito maior do que o mercado esperava, um aquecimento sustentado pelo consumo das famílias, mesmo com essa taxa de juros desestimulativa, sustentado por um mercado de trabalho que mostra um aquecimento muito grande, com surpresas ao longo do tempo, né, frente ao que os analistas estimavam, com um aumento na concessão de crédito, a despeito dessa taxa de juros que, embora tenha recuado ao longo dos últimos meses, ainda é bastante elevada. Então, toda essa conjuntura que mostra um aquecimento do consumo, que mostra as famílias muito propensas a tomarem decisões de consumo e gastarem mais, bota uma pulga atrás da orelha do Banco Central e deve fazer sim com que ele reajuste essa taxa de juros e inicie um novo ciclo de alta ainda em setembro, né? Nós temos uma reunião agora em setembro. A dúvida do mercado é sobre a magnitude desse reajuste. Boa parte aposta num reajuste de 50 pontos nesse primeiro momento e algumas casas apostam no reajuste de 25 pontos nesse primeiro momento. Isso é necessário por dois fatores fundamentais, me alongando aqui na minha fala. O primeiro deles é o contorno dessa inflação contratada por conta dessa atividade mais aquecida, principalmente pautada pelo consumo doméstico. E o segundo ponto é a necessidade da ancoragem das expectativas, algo muito falado pelo Banco Central. Por quê? Porque sem as expectativas ancoradas, né, essas expectativas elas residem sobre os agentes econômicos. Ora, se eu, que sou um agente econômico, não tenho uma expectativa de manutenção da inflação no patamar baixo, eu que vendo o meu serviço, que vendo os meus preços, vou cobrar mais caro, né, por essa venda. E fazendo esse movimento, eu vou reajustar a inflação, né? Claro que eu estou falando do meu exemplo individual aqui, mas isso é válido para toda a economia. Então, quando esse movimento é feito globalmente, pautado pelas expectativas desancoradas, nós temos o reajuste dos contratos e os preços inflacionários também mais elevados no futuro. E é isso que o Banco Central também precisa contornar via política monetária, e é nessa esfera que reside a importância das falas dos membros do Comitê de Política Monetária. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui 2 vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor.